O branco foi raspar as ovelhas dele, e a ovelha tinha furtado as imagens de curadores que eram do pai dela. Lembrando que tem tradução que aqui está roubar, mas existe uma diferença entre roubar e furtar, e por isso ser algo bastante conhecido, não tem por que tirar esse significado e colocar roubar ao invés de furtar. Até porque se você coloca roubar ali, fica uma coisa muito agressiva. Furtar já é algo agressivo, mas imagina uma moça roubar o pai dela dessa forma, você coloca um peso desnecessário. Então, vamos. E a ovelha tinha furtado as imagens de curadores que eram do pai dela. Aqui, né, seria ídolos nas traduções convencionais. Mas a base da palavra é curadores. E nós vamos ver essa palavra novamente adiante, que vai ser os Refaim, que vai ser uma tribo de homens grandes. Mas a base dessa palavra é curador. E como eu constei antes aqui no episódio anterior, dá-se a entender que até certo ponto foram filhos do Salvador, né, filhos de Deus, de acordo com a descrição do Novo Testamento, com o que é filhos de Deus no Antigo Testamento, né, que eu comentei que muito provavelmente, né, porque o Cristo falou que os filhos de Deus, filhos do Salvador, que eu chamo, são homens que têm um certo nível de busca, né, faz a vontade do Salvador Pai. Então, muito provavelmente, o que é se chamado os filhos de Deus lá no começo, em Gênesis, é mais provável que seja definido pelo próprio Cristo, porque o homem já tinha caído, então já havia um plano de salvação. Então, eu acho que existiam certos dons e imagens de curadores, nós temos isso nos dias de hoje também, que, por exemplo, essa imagem aqui ela vai curar a sua infertilidade, aquela imagem ali vai ajudar a você a ter mais saúde, e outras coisas dessa forma também, que é muito olhado, que se atribui a imagens. E não só imagens físicas, né, mas pessoas também. Então o segura calcanhar furtou o coração do branco, o de alto. Aí aqui eu contei, né, sobre como a palavra grega é bem próximo para garoto, para garotinhas, garotas, é bem próximo da palavra coração no português, por não informar para ele que ele iria fugir. Ele e tudo que era dele fugiu. Ele levantou-se, atravessou o rio e colocou a face dele ao monte Pilha de Testemunha. Agora, isso vai ser nomeado mais adiante. Mas como foi Moisés que escreveu e ele estava falando do passado, ele já entregou o nome do lugar para nós aqui. Mas esse lugar ainda vai ser nomeado Pilha de Testemunha, um pouco mais adiante aqui. Então, no terceiro dia foi informado ao branco que o segurar calcanhar fugiu. Isso aqui é legal porque ao terceiro dia foi informado que o Cristo fugiu do túmulo, né? Isso aqui é legal também. Sempre que você puder, especialmente para quem estiver copiando, eh, pega aquilo e vê como que aquilo se encaixa no Novo Testamento. Então ele pegou os irmãos dele com ele e perseguiu atrás dele, 7 dias de caminho, e colou nele no monte Pilha de Testemunha, que é colou mesmo, grudou, como se fosse alcançou. Mas eu achei interessante porque a palavra era colou mesmo, e tem outra palavra que é usada como alcançou e atingiu. Então eu achei isso interessante, porque o branco foi atrás do segura calcanhar por 7 dias, lembrando que eu falo que os números eles têm uma certa sensibilidade do que é. Por exemplo, quando você chega lá quando nós chegarmos em Levítico, nós vamos ver que eram-se esperados 7 dias para ver se a praga saía. Então eu acho que isso aqui tem muito a ver com a jornada, 7 dias, 7 anos, 7. Então que fica legal, colou nele no monte Pilha de Testemunha. O Salvador chegou-se ao branco, o de alto, em sonho, na noite, e disse para ele, aqui lembrando que eu traduzo o Salvador como Deus,
e disse para ele: preste atenção no que você fala ao seguro calcanhar, desde bondade até ruindade. Aqui eu deixei bem literal. Como vai estar nas traduções tradicionais? É guarda-te. É, e na outra aqui tá completamente diferente. Mas é isso, aqui ficou bem literal e dá para entender. Eu tenho essa cautela de não adicionar significado na coisa toda que não necessariamente está lá, que é para a pessoa manter o foco no que é importante e não ficar fantasiando coisa desnecessária. O branco então alcançou o segura-calcanhar. O segura-calcanhar bateu a tenda dele no monte. Aqui seria tipo armar a tenda, mas mais adiante nós vamos ver que essa questão de bater, de ser tenda e a coisa toda, né, é o efeito e por exemplo, o nome Levi, ele tem uma ligação com bater alguma coisa, que é da classe sacerdote. Então, tem muita coisa que eu deixo nesse sentido literal, que é para quem fizer, especialmente para quem estiver copiando, mastigar isso na cabeça, né? Pô, por que que ele deixou bateu a tenda aqui? Lembrando que, né, que quando você chega lá no deserto, eles e tem o tabernáculo, que eu chamo de tenda, também bate a tenda, então é para fazer essas associações, para você ver que o texto todo ele se conecta de várias formas. Não é simplesmente coisa aleatória que foi sendo colocada, uma coisa liga a outra. O branco bateu com os irmãos dele no monte Pilha de Testemunha. Então o branco disse para o segura calcanhar: o que você fez? Furtou o meu coração e levou as minhas filhas como capturadas por lâmina. Aí agora esse aqui é legal. Porque é aquilo que eu falei, a palavra para garotas no grego é bem parecido com a palavra coração no português. Então aqui, né, isso aqui ficou eu acho fascinante como essas coisas assim, o português foi existir muitos anos depois. E o grego também, porque aqui isso aqui é em hebraico, no idioma o idioma original desse texto é o hebraico. O grego a gente só começa a ver lá no Novo Testamento. "Furtou o meu coração e levou as minhas filhas como capturadas por lâmina." Por que fugiu escondido? Furtou de mim e não me informou, para que eu te enviasse com alegria, canções, tambor e harpa. Agora, que tambor seria qualquer instrumento de percussão. Eu escolhi tambor porque é o mais simples, né? Mas poderia ser, por exemplo, pandeiro, pode ser que era um pandeirinho, pode ser que era um sistema de bateria, mas era um sistema de percussão. E a harpa também. A harpa, eu quis colocar eu pensei em colocar instrumento de bater e instrumento de cordas, mas eu achei que ia ficar muito travado. Então, talvez na próxima edição eu coloque dessa forma, mas por enquanto eu vou deixar assim, eu vou considerando outras coisas e quem sabe. Não me deixou beijar os meus filhos e as minhas filhas. Agora você fez tolice. Está no Salvador da minha mão te fazer ruindade. E aqui eu acho interessante porque lembra que eu traduzo a palavra mão como a palavra Cristo como mão, que eu acho que hoje vai dar tempo de eu explicar um pouco sobre isso, e Salvador como Deus, né? Salvador. Eu acho interessante, Salvador está na minha mão de fazer ruindade. E a gente vai ver que quando o mão, que é o Cristo, volta, é ele que começa a bater em toda a terra, né? Então eu acho interessante eles justamente aqui já usarem esse termo para fazer ruindade, fazer, nesse caso, talvez algum tipo de vingança. Então, aqui também se encaixa o contexto mão. Mas o Salvador do seu pai ontem me disse, dizendo: preste atenção no que você fala ao segura calcanhar, desde bondade até ruindade. Então agora ir, vá, porque desejar você deseja a casa do seu pai. Por que você furtou os meus salvadores? Isso aqui é fato para todo que busca o Salvador, salvação com o coração, né? Que eu falo da casinha no coração. Sim, deseja a casa do Pai Celestial e no meio do peito.
Por que você furtou os meus salvadores? O seguro a calcanhar respondeu, disse ao branco, porque eu temi, pois eu disse que talvez você arrancaria suas filhas de mim. E aí ele complementou, né? Com quem você encontrar seus salvadores, que não viva. Diante dos nossos irmãos, reconheça o que está comigo e pegue para você. O seguro a calcanhar não sabia que a ovelha furtou eles, então ela pegou e não falou para o seguro a calcanhar. Senão ele provavelmente não teria jogado essa maldição aqui, né? Esse maldizer, né? Com quem você encontrar que não viva. Mas é interessante porque foi com quem você encontrar, e a gente vai ver que ele não encontra. O branco entrou na tenda do seguro a calcanhar, na tenda da cansada e na tenda das duas servas. Bravas. E ele não encontrou. Então ele saiu da tenda da cansada e entrou na tenda da ovelha. Só que é uma coisa para se refletir, né? A cansada falou: meu marido vai fazer um lar comigo lá atrás, né? Alguns episódios que eu mostrei, eu expliquei a diferença de moradia e lar e casa, e eu fiz aquela coisa toda, aquela reflexão toda. E aqui, cada um tem uma tenda. Então, eu realmente acho que era talvez algo do coração, e é para se refletir. A ovelha tinha pego as imagens de curadores e colocado elas na sela de carneiro do camelo e sentado sobre elas. Agora aqui vai estar simplesmente sela. Aqui, nos idiomas, nas traduções tradicionais. É. Mas a palavra aqui ela é carneiro. É realmente a palavra carneiro. E o que acontece? A partir do momento que você coloca cela, você tira a palavra carneiro. Se você não coloca cela de carneiro. E assim, então. É, aí na outra tá albarda. Eu nem sei o que é albarda. Primeira vez que eu vejo essa palavra na minha vida. Então, por exemplo, eu coloquei cela porque encaixa. É. Mas a palavra mesmo é usada como carneiro. Ela é interpretada, porque você coloca algo no carneiro do camelo, eles dá-se a entender que é uma cela de pele ou feita à base de carneiro. Então, eu não quis tirar esse aspecto, porque aqui tem alguma reflexão que eu ainda não saquei o fato de ser carneiro no camelo. Eu sei que tem uma letra que significa camelo, então isso aqui é uma coisa para refletir. Mas eu não quis tirar carneiro, por isso que eu coloquei cela de carneiro e não simplesmente cela, porque isso aqui precisa ser refletido. E sentado sobre elas. O branco pegou na tenda toda e não encontrou. Ela disse ao pai dela: que meu dono não se esquente, vendo que não consigo levantar-me diante de você, pois o caminho das mulheres está comigo. Ele buscou e não encontrou as imagens de curadores. Lembrando que imagem de curadores é ídolos, as tradicionais. Então o segura-calcanhar se esquentou e discutiu com o branco. O segura-calcanhar respondeu. Disse ao branco: qual é a minha infração? Qual é o meu erro que você está queimando atrás de mim? Agora aqui eu vou dar uma pausa. Erro, essa palavra ela é geralmente traduzida como pecado, mas tem lugar que é a mesma palavra. Tem lugar que ela é traduzida como erro e tem lugar que ela é traduzida como pecado. Eu tirei completamente a palavra pecado da Bíblia e deixei simplesmente erro. Por quê? Porque tem muita coisa, diante da nossa cultura, tem muita coisa que fica aparecendo quando você usa a palavra pecado, que é algo errado que é diante do Salvador, de Deus, mas não é necessariamente errado para nós. Mas no contexto bíblico é a mesma palavra. Errar é errar. Então, independente de você errar diante dos homens ou você errar diante do Salvador, você errou. E você errar diante de um homem, você está errando diante do Salvador também.
E aqui, infração. São duas palavras diferentes. Aqui vai ser transgressão no, nos tradicionais. É crime em um e transgressão no outro. É, eu vi que infração encaixaria melhor, porque crime é uma coisa muito agressiva. E essa palavra ela não é usada dessa forma. A palavra erro é usada de uma forma mais agressiva, então eu achei infração mais light que erro. E a gente vai ver essa diferença quando chegar nos sacrifícios em Levítico. Aí eu vou aprofundar mais nisso aqui tudo. E até agora eu não saquei isso, eu quero dar uma filtrada melhor nisso aqui, antes de eu apresentar. E lá a gente vai ter mais exemplo para comparar as duas coisas. Então vou deixar para fazer essa explicação lá. Por que você tocou em todas as minhas coisas? O que você encontrou de qualquer coisa da sua casa? Coloque aqui diante dos meus irmãos e seus irmãos para que repreendam entre nós dois. Agora, aqui também é algo muito importante. Ó, coloque aqui diante dos meus irmãos e seus irmãos. Agora, lembrando que eles não são irmãos de fato. Eles são familiares distantes, é tio dele. Então, eles não têm irmãos em comuns. Isso é uma coisa interessante porque dá-se a entender pelo retrato bíblico que o irmão é uma pessoa que de alguma forma ela mora no seu coração com um certo afeto, e não necessariamente por linhagem. A gente vê essa palavra sendo usada também dessa forma, irmãos, no Novo Testamento. Essa palavra irmão, no dia a dia, no nosso idioma brasileiro, a gente joga, né? E eu, por exemplo, a pessoa, quando eu quero ser geralmente quando eu converso com alguém na rua, ou às vezes eu chamo de amigo, às vezes eu chamo de irmão: "Ô irmão, tudo bom?". Mas não tem nada a ver com alguém que tem a mesma crença do que eu, é simplesmente, eh, é um gesto de carinho com as pessoas do dia a dia: "Ô irmão, tudo bom, pá". Às vezes eu falo irmão, às vezes eu falo amigo. Se eu conheço um pouco mais, eu falo irmão, se é uma pessoa que eu tô vendo agora: "Ô amigo", aí eu acabo usando amigo. Mas existe essa diferença, não é aqui, por exemplo, não é pra ler: "Ah, nossa, eles são irmãos, pô, falou irmão, mas eles não são". É muito considerado a questão coisa de coração. Até mesmo quando Cristo ficou em pé, porque eles tinham falado: "Ah, sua mãe e seus irmãos estão lá fora". E ele ficou em pé na mesa e falou: "Esses são minha mãe e esses são meus irmãos, os que fazem a vontade de Deus, os que fazem a vontade do Salvador". Então dá-se a entender que é muito uma coisa que é mais introspectiva do que o de fato a carne, pelo menos da forma que é usada, para que repreendam entre nós dois. Então eles colocariam as pessoas que eles consideram irmãos para que eles falam: "Pô, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não tá certo", porque essas pessoas, obviamente, têm carinho diante dos 2, então eu vou falar: "Olha, isso aí não foi legal. Esses 20 anos estive contigo. As suas ovelhas e suas cabras não abortaram, e dos carneiros do seu gado pequeno eu não comi. O que foi estraçalhado eu não levei a você. Eu errei, da minha mão você buscou, furtado ao dia ou furtado na noite. Fui comido de dia pela seca e pelo gelo na noite. Meu sono fugia do meu olho. Assim fiquei 20 anos na sua casa. Servi você como escravo, 14 anos pelas suas 2 filhas e 6 anos pelo seu gado pequeno. E você trocou meu pagamento 10 vezes. Exceto que o Salvador do meu pai, o Salvador do pai de multidões, e o temor do Eli estivessem comigo, agora você teria me enviado vazio. O Salvador viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem. E aqui é outra coisa, sempre que a gente for trombar essa palavrinha aqui, eu vou falar assim, né? A gente fala, né, que outro motivo que eu chamo o Cristo de homão, por ele tudo foi feito sem ele, e nada sem ele foi feito, né? Quando a gente chega lá em João, né? Então é a mão que faz. Então, por exemplo, você é o corpo, você é o tronco de Cristo, e quando o Salvador e salvação está no seu coração e você está fazendo algum trabalho para ele, a sua mão é o. Então a coisa toda ela se encaixa. Te repreendeu ontem.
Então o branco respondeu e disse ao segura-calcanhar: As filhas são minhas filhas e os filhos são meus filhos. Aqui dizendo, né? Aquelas filhas que são as mulheres dele são as filhas dele, e a outra que foi filha de uma delas, né, que é a sentenciada, também, que seria a neta dele, e os filhos são meus filhos. Lembrando que, tecnicamente, eles são netos dele, mas nesse idioma, no hebraico bíblico, qualquer um que é seu descendente é seu filho e sua filha, independente de ser 10, 15 gerações. E a gente vê isso porque é dito, né, que o Cristo é filho do Davi, mas Cristo é 14º neto do Davi. Então, fica isso no ar. O gado pequeno é o meu gado pequeno e tudo que você vê é meu. O que vou fazer para eles hoje ou para os filhos delas que geraram? Agora, isso aqui é outra coisa interessante, porque aqui dá para ver o estado espiritual do branco. E, e assim, depois que você passa um tempo na jornada de buscar o Salvador, salvação do seu coração, você tem uma noção maior, porque ao decorrer do seu caminhar, da evolução do seu coração, diante da busca que você faz diante dele, você começa a entender quando as pessoas estão distanciadas, elas têm certos comportamentos. Então é fácil você identificar uma pessoa que está mais próxima do Salvador, salvação, e uma pessoa que não está. Então, para ele estar nesse estado espiritual de tanta posse, 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 ele não tinha uma intimidade. Dá-se a entender que ele não tinha uma intimidade diante do Salvador, salvação. Então, muito provavelmente aqui a gente está lidando com o mundo da carne e que seria esse branco, e o mundo da inspiração do espírito, que seria o segura-calcanhar. Então agora venha, vamos fazer acordo em corte entre eu e você, que seja como testemunho entre eu e você. Então o segura-calcanhar pegou uma pedra e levantou ela como pilar. Agora aqui nós temos mais um retrato do Novo Testamento, porque o Cristo é a pedra e ele é levantado como o pilar. E aquilo é um acordo em corte. Então, o branco fala, vamos fazer um acordo em corte, que o Cristo é o acordo em corte, o mão é o acordo em corte. Ele é o testemunho. Então, o segura-calcanhar pegou uma pedra, que seria o Cristo é a pedra e o Cristo é o pilar. Eu sei que parece estranho. Nossa, Johnny, mas o Cristo é tudo. O Cristo é tudo. Quando ele fala, o livro todo fala a meu respeito, ele não está exagerando. O segura-calcanhar disse aos irmãos dele, colham pedras. E esse colham pedras eu vejo dessa forma também, né? Porque o Cristo é a pedra. E as pedras que nós colhemos são, por exemplo, talvez escritas de pessoas que se fizeram pedra diante de uma intimidade com o Salvador Salvação. Então a gente se interessante, colham pedras. Colham pedras para um testemunho, né? Como eu vejo da seguinte forma, né? Por exemplo, o Novo Testemunho foram coletadas várias pedras, inclusive o Pedro, que significa pedra, rocha, é uma das pedras. Então, você vê a poesia que é feita com toda a realidade, com o Novo Testamento, e isso são coisas que quando você copia à mão e você vai mastigando aquilo, e, você começa a ter um carinho pela escritura que é transformador. Então eles pegaram pedras, fizeram um amontoado e comeram lá sobre o amontoado, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Isso aqui são pedras de homens que buscaram Salvador salvação com o coração. Eles fizeram um exemplo de pedras, mas o Cristo é a pedra. E aí nós fazemos um amontoado aqui e nós comemos a palavra. Então é o que nós estamos fazendo aqui, de forma inspirada. Aqui foi de forma física e a forma que nós fazemos é de forma inspirada em espírito. Eu traduzo a palavra espírito como inspiração.
O branco chamou de coleta de registro. Olha lá, o nome do lugar coleta de registro. Isso aqui, e agora? Eu só me toquei disso aqui agora. E segura calcanhar chamou de amontoado de testemunha. Então, assim, quando eu estava traduzindo isso, eu não saquei. Eu tô sacando isso agora, lendo aqui para quem for assistir. O branco disse: esse amontoado é testemunha entre eu e você hoje. Por isso a fama do lugar foi chamada de amontoado de testemunha e torre de vigia. Porque ele disse: o salvação vigiará entre eu e você, ao estar escondido o homem do amigo dele. Lembrando que aqui, se eu não me engano, nas tradicionais vai estar ao estar escondido um do outro. Mas a palavra homem e a palavra amigo está incluída aqui. Então eu não quis desfazer desse homem do amigo dele. Eu quis deixar literal, porque dá para entender sem ter que. O texto faz sentido. Sem precisar arrancar coisa por conta de concordância. Olha aqui, ó, isso aqui, ó. Vamos lá. Se você oprimir as minhas filhas, ou se você pegar mulheres sobre as minhas filhas, sem que homem conosco veja, o Salvador é testemunha entre eu e você. Então, você está vendo? Se você pegar mulheres sobre as minhas filhas. É aquilo que eu falei lá atrás. Ter duas, ter mais do que uma, dá-se a entender que não é uma coisa muito correta já. Porque senão ele não teria pedido isso. Eu imagino, não teria pedido isso, cobrado isso de uma forma com tamanha testemunha para o segura-calcanhar, porque seria algo injusto. Não, mas tem, né? Assim, era costume da época, ou aparentemente não, porque isso aqui foi cobrado dele. Eu não sei até onde era costume entre essa linhagem do pai de multidões. Então é por aí também, né? Aquela época eles. Não sei. Talvez ele não teria moral para cobrar disso diante de tudo isso que houve. Mas é de se considerar. Essa é uma opinião, eu não vejo isso de forma explícita e eu não tenho dados concretos para comprovar. Tipo, ó, é isso. O branco disse ao seguro calcanhar: veja esse amontoado e veja esse pilar que aponto entre eu e você. Que esse amontoado e esse pilar sejam testemunhas. Que eu não vou atravessar até você deste amontoado, e você não vai atravessar até mim deste amontoado e deste pilar, por ruindade. Isso fica muito mais interessante quando você lida com os testemunhos, né? O testamento, né? Testemunho, testamento. E amontoado. Você vê isso de forma como se fosse as escrituras. O Salvador do Pai de multidões e o Salvador do fungar vai julgar entre nós. O Salvador do Pai deles. O seguro calcanhar prometeu pelo temor do pai dele. O Eli. Então o seguro calcanhar sacrificou o sacrifício no monte e ele chamou os irmãos dele para comer pão. Então o sacrifício, né? E aqui eu chamo quem também se considerar um irmão diante do Salvador salvação para comer esse pão que eu faço com muito carinho. Então eles comeram pão e passaram a noite no monte. Lembrando que quando Cristo morreu teve escuridão sobre a terra. O branco levantou-se cedo ao amanhecer. Ele beijou os filhos dele e as filhas dele e bendisse a eles. E então o branco voltou para o lugar dele.